E se prospectar, gente, não é vender manual, vender tabela, né? Também não é ir lá vender a todo custo. Enfiar a goela abaixo, como a gente fala aqui no Sul, né? Enfiar a goela abaixo para o cliente o serviço. Sabe aquele vendedor chato que está sempre lá batendo na porta do cliente, está sempre lá incomodando, oferecendo um serviço, oferecendo um produto? Isso não é prospectar. A prospecção, ela está associada à conexão que a gente vai fazer com o cliente. É o ouvir o cliente, é ouvir, e não necessariamente o próprio cliente em si. A partir do momento que eu estudo sobre aquele negócio, que eu pesquiso sobre como está o segmento, eu estou ouvindo o cliente, que são as necessidades dele. Então, a prospecção ela está associada a entender as necessidades do cliente, para me conectar com ele quando eu for conversar com esse cliente. E não enfiar a goela abaixo, não obrigar aquele cliente, não forçar um serviço que, na grande maioria das vezes, gente, ele não quer. Ele não quer. E a gente tem N exemplos, né, Caterine, que aconteceram da gente tentar lá no início vender serviço e se dar por conta de que isso tá errado. Então, enquanto a gente bater na tecla de vender um serviço sem ter o outro lado da prospecção, dificilmente vai dar certo. Às vezes até dá, mas a base sólida a gente não cria. E aí o nosso negócio da consultoria, ao invés de só escalar, ele vai escalar, escalar, escalar e começar a cair. Que é o que acontece com a grande maioria dos consultores que estão no mercado. Gente, isso é bem importante. Também é importante a gente não confundir a prospecção com a abordagem do cliente. São coisas distintas. A prospecção é quando a gente vai fazer isso que a gente estava falando, que a gente vai entender o mercado, vai entender aquela empresa, vai entender como funciona. Já a abordagem é o momento que eu vou, então, conversar com aquela pessoa responsável daquele negócio. Seja o proprietário, seja um gerente, seja um líder de produção que está ali naquele local. A abordagem, ela pode acontecer no mesmo dia e ao mesmo tempo que a prospecção, mas não necessariamente irá acontecer. Talvez a gente vai fazer a prospecção e só em outro momento nós vamos fazer a abordagem. Ou a gente vai fazer uma prospecção de uma maneira indireta, por exemplo, através de um evento de network, de um evento com vários tipos de proprietários de negócios, e depois a gente vai fazer uma possível abordagem com essas pessoas que estavam lá. Então, não confundam a prospecção, o prospectar com o abordar o cliente, são coisas distintas. E aí, muita gente nos manda, né, no direct, muita gente nos manda no WhatsApp, a minha dificuldade é prospectar. Porque, olha só, porque eu vou lá no cliente e eu não consigo falar com ele. Ou eu falo com ele e não dá certo, eu não consigo prospectar. Mas, gente, a prospecção não está associada a conversar com o cliente. Agora eu questiono vocês que estão aqui na live. Todo mundo que está aqui, que é consultor de alimentos, que já tentou prospectar ou que está pensando em prospectar. Quantos de vocês estudaram sobre o mercado que vocês querem prospectar? Por exemplo, eu quero prospectar um açougue. Quantos de vocês já estudaram sobre o mercado de açougue? Sabem quais são as tendências para o mercado de açougue para os próximos anos? Sabe quais são as dores e as necessidades dos donos de açougues? Sem isso, meus queridos, não dá para ir tentar conversar com o cliente. Porque tu vai iniciar um diálogo com base no quê? Se nem o negócio, nem o segmento que tu está prospectando, tu estudou. Então, a abordagem do cliente, conversar com o cliente, gente, vai muito além de decidir ser consultor de alimentos e vender serviço. Muito além disso. Então, quando o pessoal fala pra gente, Caterine, eu fui lá conversar com o cliente, mas eles não fecham. Eu não sei o que acontece. Eles não fecham o contrato comigo. O que acontece é que a gente precisa estudar este mercado, entender quais são as dores, as necessidades e o que esse mercado tem a oferecer. Aí a gente vai ter argumento para ir lá conversar com esse cliente, para tentar, quem sabe, vender uma consultoria, gente.